Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Moçambique 50 anos aqui na MBC TV, um espaço que procura fazer aquilo que é a resenha histórica do nosso processo de independência nestes 50 anos, trazer aqui figuras que de uma forma direta ou indireta destacaram-se neste processo de construção de um Moçambique independente, onde há sensivelmente 50 anos somos donos do nosso próprio destino. E para esta noite trago para este programa uma figura muito respeitada, essencialmente no mundo religioso, que é o Sheikh Said Habibu, que é uma pessoa conhecida, já foi membro também do Conselho de Estado, e para além de exercer outras funções da causa pública, e é importante também trazer essas vozes numa semana que teve lugar uma conferência muito importante das confissões religiosas, que teve o presidente Daniel Chapo, teve a oportunidade de dirigir a abertura desta conferência. Sheikh, muito obrigado mais uma vez por vir, por aceitar o convite para estar aqui na nossa casa, aqui na MBC, para conversarmos um pouco. As pessoas conhecem o Sheikh, conhecem as suas intervenções públicas, mas muitas vezes não sabem o seu percurso. E achamos que nestes 50 anos é interessante também trazermos o percurso de pessoas relevantes, onde o Sheikh obviamente se insere. E a primeira pergunta que nós colocamos aqui nesse espaço é perguntar, no dia 25 de junho de 1975, onde é que o Sheikh estava? De certeza ainda não era Sheikh nessa altura. Exato. Boa noite. Aproveito desde já primeiro agradecer o convite deste canal televisivo e agradecer também e saudar também os telespectadores. E pronto, vamos tentar assim em poucas palavras tentar trocar estas impressões em torno dos 50 anos da independência nacional. Indo diretamente para a questão que me coloca, no dia 25 de junho de 1975, naturalmente eu tinha apenas 6 anos. Sim. Então tenho assim memórias fragmentadas, mas pronto, na companhia da minha família, na terra que me viu nascer, que é a ilha de Moçambique. Portanto, tenho umas vagas ideias, conforme eu dizia, fragmentadas, mas que ainda era um momento tão importante que não podia passar despercebido mesmo até para a idade de uma criança. De 6 anos. Sim. Era aquela euforia, portanto, a euforia e a alegria de, pela primeira vez, as pessoas sentirem que, olha, hoje já somos uma nação. Não é? Era o nascimento de uma nação. Portanto, naturalmente, esta alegria de toda a gente, incluindo até da minha família, não passou despercebida por uma criança de 6 anos que também acompanhava aquelas dinâmicas, mas na medida da sua própria idade. Sim. E o Sheikh faz toda a sua formação, digamos, primária na ilha de Moçambique? Sim, o ensino básico. Sim. E o ensino secundário. Sim. Parte do ensino secundário, na verdade, eu fiz na minha terra natal, que é a ilha de Moçambique. Depois, mais tarde, então, tive a oportunidade de, através de uma bolsa de estudo, de fazer a minha formação no Sudão, onde primeiramente estive no Centro Islâmico de Khartoum, onde concluí o ensino secundário, e depois ingressei para a universidade, na Universidade Internacional da África, no Sudão, onde fiz Direito e, em simultâneo, Estudos Islâmicos. E quando é que retorna para Moçambique? Em 1997. Praticamente eu vivi no Sudão 10 anos. É muito tempo. É muito tempo. Como é que era a vida lá? Tinha mais moçambicanos? Como é que era a vida lá? Tinha. Eu sei que o Sudão foi um grande centro educativo de muitos países, de muitos estudantes oriundos de países africanos. Como é que foi isso? A universidade tinha mais de 50 países. Portanto, se falarmos de toda a África, praticamente, e éramos muitos moçambicanos. Nós que vinhamos da África Oriental, em particular os países, estou a falar de Moçambique, Angola, estou a falar de Malawi, nós tínhamos uma união
dos estudantes da África Austral. Tínhamos uma união. E esta exposição a diferentes culturas, a diferentes tradições, expôs-me realmente numa oportunidade ímpar de poder perceber melhor não só a questão que eu ia lá buscar, que era a formação teológica, mas também perceber um pouco daquilo que era a África naquela altura. Sim. E, portanto, estando no Sudão, vejo o país naquela altura estava em guerra, sem dúvida. Sim. Como é que encararam esses momentos? Estando fora, família, como é que vocês como estudantes bolseiros no exterior, como é que viviam essa realidade que estava acontecendo aqui em Moçambique? Para nós, moçambicanos, praticamente nada havia mudado. Sim. Porque nós saíamos de um país em guerra e fomos para um país também em guerra. Portanto, não houve assim grandes mudanças, mas era uma preocupação, porque, primeiro, estávamos numa altura em que a comunicação não era fácil. Não era fácil. Então, repare que nós, para termos informação acerca das nossas famílias, era através de cartas. E a carta chegava um mês depois. Então, não tinha... Então, e quando chegasse era mesmo preocupante quando algum familiar escrevia que, olha, houve um ataque, aquele fulano que tu conhecias já morreu. Então, era preocupante. Mas mesmo assim, há um ponto muito importante que eu queria aqui deixar. Primeiro, no que diz respeito da minha família, eu sempre encontrei este encorajamento. A ideia da família era, deixem ele concentrar-se nos estudos. Não vamos lhe preocupar com outras coisas. E penso que foi muito bom assim. É mesmo um motivo de profunda gratidão por este todo o apoio que recebi da família. Uma das coisas que eu, portanto, Nampula, e principalmente aquela zona da costa, é uma zona predominantemente islâmica. Exato. Mas nem por isso deixa de existirem lá outras denominações religiosas ou outras pessoas que não são necessariamente nem cristãos, nem muçulmanos. A questão, como é que era a vida das pessoas na ilha de Moçambique naqueles primeiros anos da independência? Como é que era? Havia um problema religioso, não, nem por isso. Mas todas as pessoas olhavam-se numa dinâmica de temos agora o país, vamos todos caminhar para uma perspectiva de construí-lo. Bom, eu falo mais da ilha de Moçambique, sim, onde eu sempre vivi. A vida na ilha de Moçambique tinha suas particularidades. Sim. Primeiro, a forma de vida era mais familiar e comunitária. Sim, exatamente. Tanto que há tanta gente que nós conhecíamos e até hoje continuamos a chamar de tio e avó, mas não tínhamos nenhuma relação parentesca. Era mesmo, por afinidades. Portanto, nós crescemos neste ambiente e havia muita coesão. E isto não acontecia apenas, as religiões que nós conhecíamos era a islâmica, a religião católica, sim, na ilha de Moçambique. Hoje há outras denominações que já entraram, mas naquela altura conhecíamos mais as, e a comunidade hindu. Hindu, sim. Na ilha tem uma história muito grande. Exatamente. No país, mas nós convivíamos na escola, no bairro, quer seja até mesmo uns iam ao catequese, outros iam à madraça, mas éramos amigos de diferentes confissões religiosas. Eu lembro-me de uma escola que pertencia à Igreja Católica, era uma creche, não é? Onde crianças de vários credos estudaram lá. Sim. Mas em nenhum momento sentimos esta guerra entre religiões, não. Éramos todos uma única comunidade e havia este respeito. Portanto, foi dentro desse ambiente que eu cresci e a partir daquela altura acabou moldando a minha visão em relação às diferentes religiões. Que, embora tenhamos religiões diferentes, mas é possível criarmos condições para uma convivência pacífica e harmoniosa. Aliás, as nossas próprias escrituras ensinam isso. Não, eu por acaso cresci no distrito do Moinho, Inhambane, onde também frequentávamos as casas dos muçulmanos, nas festas, sim. Eles também frequentavam as nossas, e não havia muito essa perspectiva separatista de que estes são muçulmanos, estes não são. Não.
E, portanto, volta para Moçambique e começa... Onde é que é enquadrado, neste caso, depois de voltar do Sudão? Eu, depois de voltar do Sudão, comecei a trabalhar primeiramente em Nacala, numa organização chamada Africa Muslim Agency, que agora já mudou o nome. E foi precisamente esta organização que conseguiu a bolsa de estudo. Enviava muitos moçambicanos para o Sudão. Então, como uma forma de também retribuir este favor, então comecei a trabalhar com eles. Vivia na Cala o tempo todo, até que me mudei já para cá, para o Maputo. Quando é que chega a Maputo? Maputo, em finais de 2002. Para estar também mais ou menos ligados à questão da religião, mas também... A questão da religião, então mais tarde é que eu ingressei já ao aparelho do Estado. Tá. E olhando para essa questão do seu contributo do ponto de vista religioso, uma das questões que eu gostava de colocar também, chega a Moçambique, era um período já que estávamos no período da reconstrução, a guerra tinha terminado. Qual é a impressão que ficou com o país depois da guerra? Devo aqui sublinhar um aspecto muito importante. Sim. Depois do acordo, depois da assinatura do Acordo Sim. Geral de Paz, naturalmente isso foi, ocorreu todo mundo, e eu lembro-me que na altura, no Sudão, nós acompanhávamos as notícias. Há uma coisa inédita que ocorreu. Assinou-se o acordo, anunciou-se, e logo, imediatamente, a guerra parou. Sim. Foi um grande momento, um aspecto de orgulho para todos os moçambicanos. Quer dizer, as pessoas lá de outras nacionalidades olhavam para nós como, e olhavam para Moçambique como um exemplo a seguir. Conseguiram mesmo terminar a guerra, parou porque parou mesmo. Então foi um momento mesmo de muita alegria para nós e naturalmente também aquilo significava um alívio para as nossas famílias e que nós já poderíamos andar mais à vontade. E eu lembro-me quando eu voltei para o país, tu notavas quando as pessoas viajavam de Nacala para Nampula, de Nampula para Nacala, era um alívio, ansiedade, olha, há quanto tempo nós não conseguíamos viajar assim. Com segurança. É verdade, com segurança. Então foi um momento mesmo de grande orgulho. Então, na sua opinião, acha que a assinatura dos acordos de paz foi um dos momentos mais importantes da nossa história? Sem dúvida, sem dúvida. E já se precisava. O país tinha que avançar. Nós não podíamos continuar a viver em guerra, naturalmente, numa situação de guerra, só, quer dizer, até matamos os sonhos, não é? Mas notava-se que nas pessoas havia esta ansiedade. Não sei de que forma, mas a verdade é que o que as pessoas mais queriam mesmo era o calar das armas, para permitir que o país fosse construído. Não é? Esse, pronto, já seria um outro desafio. Mas foi um momento mesmo crucial na história do nosso país. E como é que o Sheikh olha, portanto, iniciamos aí o processo de reconstrução, como é que avalia todo aquele processo de reconstrução do nosso país? O que é que acha que devia ter sido feito, não foi feito, o que foi feito e que podemos nos orgulhar? Para além, obviamente, dessa questão de... resolveu-se, pelo menos naquela altura, o problema da guerra, não sabia? Exato. Bom, eu acho que, independentemente de tentarmos aqui elencar o que é que devia ser feito, o que é que não foi feito e tudo mais, a verdade é que há dois momentos que Moçambique passou. Sim. Eu quero recuar um pouco para ainda aquela altura de guerra, ou mesmo depois da independência. E faço aqui uma comparação. Vou pegar num ponto específico, que é a questão do ensino. Como é que era o ensino naquela altura e como é que é o ensino hoje? Como é que nós olhávamos para a escola naquela altura e como é que olhamos para a escola hoje? Naquela altura havia quase um espírito comum, revolucionário. Era a construção do país. A própria escola era a base para a transformação e a construção do homem novo. De fazer da escola uma base para o povo tomar Exatamente, exatamente. Então, havia esse sentido patriótico
Muito grande. E tínhamos até nas escolas aquela a educação política, visava exatamente isso. Então, desde a tenra idade, nós aprendíamos a encarar o país como nossa pertença e que cada um de nós era responsável por construir. Cada um teria que fazer a sua parte. A coisa, se calhar, mudou agora, em que nós olhamos para a escola apenas como um local de transmissão de conhecimentos e que estes conhecimentos têm como objetivo final o emprego. Portanto, não é necessariamente construir o cidadão, o indivíduo. Não é construir o cidadão. Então, é esta diferença que eu encontro. Exatamente. Então, isto naturalmente... Quais são as consequências que isso traz, na sua opinião, se nós não ignoramos muito essa perspectiva de formar o homem e nos concentramos muito na questão das teorias científicas? Exato. Quais são as consequências que olha para como consequência que descuramos um pouco essa perspectiva, essa parte? Uma das mais perigosas consequências que eu vejo nisto é que acabamos criando um distanciamento entre nós e a nossa própria pátria, não é? Então, quando isso acontece, eu torno-me propenso em aceitar qualquer coisa, mesmo que seja contra a minha pátria, mas desde que me traga o benefício material direto. Então, eu olho para o meu país na medida em que este país me beneficia, não na medida em que eu beneficio o meu país. Vou dar um exemplo nisto. A experiência que nós temos aqui exemplos de alguns países em que as pessoas, por mais que tenham suas mágoas, não é? Suas inquietações, não é? Suas frustrações com o seu próprio país, mas aquilo é tudo lá dentro. Esta mesma pessoa fora do país, nunca vais ouvir ela falar mal do seu país. Os americanos, por exemplo. Os americanos são assim. Se calhar até os nossos vizinhos aqui malauianos também fazem isso. Então, este sentido de pertença, que este país é meu. E depois a coisa mais interessante aqui é que eu não sei nas outras religiões, mas quando vou para a minha própria religião islâmica, há um ensinamento básico que diz que o amor pela sua própria pátria é parte da fé. Então, eu encontro aqui uma motivação, não é? Então, um bom muçulmano tem que ser necessariamente um uma bom pessoa cidadão. que ama o seu próprio país. Um bom muçulmano é um bom cidadão. Um cidadão que conhece os seus direitos, conhece os seus deveres e esforça-se em cumprir aquilo que são os seus deveres e para depois exigir e de forma justa os seus direitos. De onde é que vem a ideia um pouco distorcida, Sheikh, quando de olhar para os muçulmanos como pessoas um pouco fora da lei, pessoas que trabalham em negócios não muito claros? Onde é que foi-se buscar isto aqui? Se os versículos bíblicos do Alcorão dizem claramente esse ensinamento. E eu sei que o Islã é uma religião que cultiva muito a leitura, o estudo do Alcorão. Como é que as pessoas, de repente, vão buscar essa ideia distorcida quando vem muçulmanos? Isso aqui... Eu posso explicar aqui de duas formas. Sim. A primeira forma, eu falaria, quer dizer, iria explicar assim. É importante nós percebermos que há uma grande diferença entre o Islã como religião e o muçulmano como indivíduo. Ok. Exato. Então, imputar ao Islã ou subcarregar o Islã com comportamento negativo do muçulmano como indivíduo, eu acho que há uma injustiça aqui bem clara. O segundo ponto, para poder explicar isto, seria também por conta de uma guerra externa. Hoje falamos muito sobre o fenômeno da islamofobia. Esses estereótipos, tudo que são criados, não é? Através da mídia e tudo mais, é também resultado disso. Então, a opinião pública é levada a conceber uma imagem completamente errada do Islã. Mas pergunte a qualquer pessoa que conviveu com muçulmano, pelo menos aqui no nosso país, para ouvir exatamente o contrário. Portanto, eu penso que por essas duas vias aqui, as duas vias contribuem para a criação desta imagem distorcida.
Razão pela qual o que hoje nós estamos a privilegiar é mesmo o diálogo interreligioso, o diálogo intercultural. Porque nós podemos ter religiões diferentes, mas não nos conhecemos. Não nos conhecemos. E é importante quebrarmos estas barreiras, não é? Em que o muçulmano tem que conhecer o cristão tem que conhecer o muçulmano. E por que não um cristão vir visitar uma mesquita para ver como é que acontece? E qual é o problema de eu visitar uma igreja para ver como é que as coisas acontecem? Mas isto posso dizer que, se calhar aqui na cidade pode ser diferente, mas quanto mais, quando vais para as zonas rurais, eu estive em Quamba com o professor Severino Guanha, numa altura, ali a vivência é completamente diferente, em que até momentos de falecimento, casamento, apanhas muçulmanos e cristãos a conviverem pacificamente. Então, você acha que é um fenômeno mais urbano, é muito projetado até por causa da comunicação social, da mídia? Exato. Portanto, que cria essa ideia de islamofóbica que acontece aqui no nosso país. E, na sua opinião, Sheikh, qual tem sido o papel, digamos assim, dos próprios muçulmanos para fazer conhecer mais a sua própria religião? O que tem sido feito? Hoje, na comunidade muçulmana, há muitas iniciativas que tendem a reverter essa situação. Há muitas atividades que muitas organizações islâmicas levam a cabo. Vimos isso durante o período de Covid-19, quando há esses desastres naturais e tudo isso. Agora, muita desta atividade não é publicitada. Quer dizer, as lentes ampliam mais a imagem do muçulmano quando há um problema. Que nem o caso do terrorismo em Cabo Delgado. Essa é uma questão que vamos discutir na segunda parte. Vamos discutir na segunda parte, está bem. Mas há este problema. Então, eu acho que é importante também lançar a luz para muitas das atividades que muitas organizações islâmicas estão a desenvolver, exatamente para contrariar esta tendência. E há uma consciência que está a despertar hoje na comunidade muçulmana, né? de trabalhar, embora na vertente islâmica, mas em prol do bem comum e da estabilidade do país. Acha que os muçulmanos estão suficientemente engajados nessa perspectiva? Muito, muito. Disso não tenho a menor dúvida. Nas minhas andanças tenho visto muita coisa dessa natureza. E, Sheikh, só para a última questão, para irmos mesmo para o nosso intervalo, qual é a avaliação que o Sheikh faz dos primeiros, digamos, 30 anos da nossa independência? Que avaliação faz, mais ou menos, até ano 2000? Correu tudo bem? O que podia ter sido feito? E qual é a avaliação que faz? Porque você está falando de Nampula, que era um grande centro de produção, por exemplo. Exato. Mas que com as privatizações quase tudo ruiu. Acha que, na sua opinião, aquele processo todo de transição, há pessoas que acham que a forma como foi feita primeiro a introdução do marxismo, o socialismo, as pessoas nem estavam preparadas. Quando se saiu também desse sistema, as pessoas nem estavam preparadas para ser capitalistas. Capitalistas sem capital, quer dizer, não é possível fazer isso. E o resultado foi aquele que vimos: as fábricas foram completamente destruídas, o tecido econômico era indiano. Qual a avaliação que faz com relação a isto? Mais do que avaliar, deixa-me só começar por este ponto. Se nós olharmos logo no período pós-independência, é verdade que o país depois tomou aquele rumo do marxismo, leninismo, né, o socialismo. Eu acho que a independência trouxe também desafios, complexidades. E aquele período deve ser avaliado dentro do seu próprio contexto. Se nós quisermos avaliar hoje aquele período em função do contexto atual... Com as lentes de hoje. Sim, então tudo está errado. Mas era um momento. Era um momento. E hoje é um outro contexto, é um outro momento. O que nós precisamos realmente é de avaliarmos a situação atual dentro do próprio contexto, dentro das próprias dinâmicas modernas. Só não erra quem não faz nada. Não é? É verdade que este processo todo não foi um processo tão bonito. Há desafios pelo caminho. Então,
em algum momento nós precisamos parar para avaliarmos a nossa caminhada. A quantas estamos a andar, o que é que devia ser melhorado, e não podemos ter nunca medo de recuarmos quando estamos errados. Assumir o próprio erro. Olha, neste caminho nós estávamos errados. Se calhar agora, quando se fala mais de inclusão, nós precisamos de ouvir todas as ideias, não é? É importante perceber isto, que uma ideia diferente não é necessariamente inimiga, mas eu posso tirar proveitos de uma ideia diferente. E aí já precisamos a inclusão de todos, cada um na sua área. Por exemplo, o desenvolvimento de um país não pode ser apenas tarefa dos políticos. O religioso é chamado, o sociólogo é chamado, e todos nós cada um tem que fazer a sua parte. Quer dizer, o mais importante aqui é o que é que eu faço para mudar a situação. Não sentar para procurar o que é que o outro faz ou o que é que o outro devia fazer. Eu é que sou o primeiro responsável. Se alguma coisa correr mal e eu percebo que eu não fiz a minha parte, então aí significa que estamos mal. Então, voltando já para a questão da avaliação destes últimos 33 anos, né? Se hoje nós estamos a tomar um novo rumo já de inclusão, não é? Políticas mais abertas, eu acredito é porque percebemos que alguma coisa correu mal e precisamos reverter essa situação, não é? Pegamos agora, por exemplo, o Acordo Geral de Paz. É verdade que na primeira parte, a grande preocupação era garantir o silêncio das armas. Mas o silêncio das armas, por si só, não era uma vara mágica. Era preciso também adotar uma política de reconciliação nacional. Muitos países fizeram isso. Então, e hoje eu acredito que há esforços nesse sentido. O importante é tentarmos olhar para o que é que se pode fazer de positivo, tendo em vista, quer dizer, temos que ter um foco, que é o desenvolvimento da nação, o progresso da nação. É nesse sentido. Cheque, vamos se calhar obedecer já o nosso intervalo. Voltamos na segunda parte, onde vamos discutir já questões contemporâneas, desde logo essa questão do diálogo nacional, e olharmos também para a situação de Cabo Delgado. E também gostaria de também pedir para olhar para a questão da solidariedade internacional. Moçambique, na Primeira República, era um país muito solidário com as lutas dos outros países, mas que querem parecer que agora, por exemplo, fechamos os olhos a casos mais gritantes, como o caso da Palestina e por aí outros países, em que de facto estamos a ver pessoas a serem assassinadas todos os dias, mas não há nenhuma marcha, nenhuma indignação pública das pessoas. Para avaliarmos nós também como povo, como é que nos perdemos nessa dimensão. Então eu queria convidar os nossos telespectadores para nos acompanhar na segunda parte. Até já. Parte do programa Moçambique 50 anos, Sheikh Habib é o nosso convidado para esta noite. Estamos aqui a falar do percurso do nosso país, mas também da contribuição dos muçulmanos e no quadro do desenvolvimento do país. Sheikh, na nossa primeira parte falamos muito, terminamos essa questão da reconciliação nacional. O Sheikh, para além de assumir funções importantes a nível da religião, integrou também órgãos muito importantes do Estado. Falo, por exemplo, do caso do Conselho de Estado. Hoje, o Estado moçambicano, digamos, lançou as bases para um processo chamado de diálogo nacional inclusivo e que tem como objetivo resolver problemas que chegou-se à conclusão de que, de facto, não podemos continuar a fingir que não existem. A questão da governação, a questão do processo eleitoral, a questão... Como é que o Sheikh avalia esta ideia de criação de uma comissão de diálogo nacional inclusivo? E acha que desta vez vai funcionar? Em poucas palavras, avalio isso de forma positiva. Avalio de forma positiva, se calhar até poderia dizer que a coisa peca por chegar tarde. Nós já precisávamos muito disto. E isto indica, para mim, no meu entender, indica exatamente este despertar de consciência da nossa parte como nação, como povo.
é dialogando que as pessoas se entendem. Não podemos continuar em construir muros que nos separam, mas é importante conversarmos. Mas nesta conversa também é importante separarmos duas coisas, assim como faz o médico. O bom médico é aquele que ataca a doença sem violentar o paciente. Então, penso que nesta altura não nos ajuda em nada andarmos a apontar dedos uns contra os outros, mas vamos atacar o problema, o que é que nos apoquenta como Estado, como nação. E isto é uma responsabilidade de todo o povo moçambicano. Então, eu penso que, aliás, avalio-se de forma bastante positiva esta iniciativa do Diálogo Nacional Inclusivo. E há quem fala, por exemplo, que uma das questões que eventualmente terá falhado no passado foi não se pensar numa espécie de uma comissão de verdade e reconciliação nacional. Partilha dessa ideia. Moçambique precisa de uma comissão de verdade e reconciliação nacional naquele modelo clássico que nós conhecemos, que vimos ser introduzido, por exemplo, na África do Sul. Ou podemos encontrar uma terceira via moçambicana, como essa do diálogo, por exemplo? Eu, pessoalmente, na minha humilde forma de pensar, eu prefiro mais que olhemos para a nossa própria realidade. Não procuremos imitar, podemos nos inspirar nos outros, mas sem fugirmos da nossa própria realidade. Porque é aqui onde temos os problemas, o que é que nós queremos para nós, que caminho queremos seguir, onde é que queremos chegar. Isso nós sabemos perfeitamente. Esta coisa de importar modelos tem um problema muito sério, é que quando você importa um modelo, tens que importar também os problemas que aquele modelo foi criado para resolver. Porque senão vais importar uma solução e não tens aqui os problemas, como é que vai funcionar? Então, inspirarmos-nos nos outros é muito bom, mas também olharmos para a nossa própria realidade. Se um determinado modelo não funcionou, não é problema. Vamos para outro modelo desde que cheguemos ao nosso objetivo. Então não podemos olhar para as leis ou como se fosse uma Bíblia ou Alcorão, quer dizer, que o profeta disse, não podemos... Sim, não se pode alterar. As leis podem ser alteradas. Naturalmente. Daí que periodicamente assistimos à revogação de uma lei, ou à aprovação de uma nova lei que se ajusta mais à realidade nossa, e é isso que nós precisamos. Quer dizer, vamos aprendendo com os nossos próprios erros. E do ponto de vista do Sheikh, quais são as questões essenciais que preocupam, o caso verdadeiro, por exemplo, da comunidade islâmica moçambicana? Quais seriam os pontos que esse diálogo devia olhar? Eu não percebo muito em termos de conteúdo sobre este diálogo, simplesmente aquilo que eu acompanho, tenho a oportunidade de acompanhar, a informação pública sobre o diálogo. A coisa mais importante é envolver todos os atores relevantes, incluindo os líderes religiosos. E é importante que todos nós tenhamos uma agenda única e um foco único, que é o desenvolvimento e a estabilidade do nosso país. Isto é mais importante. Depois o resto entra. Agora, se entrarmos para um diálogo digamos, com ideias preconcebidas, ou vou lá para simplesmente defender a minha posição, então eu penso que aí o diálogo falha. Nós temos um problema, o que é que nós queremos? Queremos desenvolvimento do nosso país. Como é que isso é feito? Então, através do diálogo nós encontraremos os caminhos. Sheikh, uma das questões que estamos a levar a cabo este diálogo, sim, mas de fato temos uma guerra em Cabo Delgado, que está a acontecer, e muitos setores da sociedade moçambicana, pela forma como se apresentam esses combatentes ou insurgentes, associam esta situação com os muçulmanos, com o Islão. Acha que essa associação é correta ou é errada? Diríamos que os muçulmanos criaram uma forma digamos, de eliminar a si mesmos. Sim. Porque
quase 80% das vítimas dos terroristas são muçulmanos. Como é que se compreende isso? Esta é a razão por que eu sempre tive reservas em usar termos como terrorismo islâmico. Não sei, porque terrorismo islâmico implica que todo muçulmano é um potencial terrorista. Naturalmente, não estaria agora comigo a conversar. Mas você está com bombas aí não. Exatamente. É. Mas, se calhar, eu penso que a religião, se é que existe ali no meio, é uma pincelada apenas para justificar alguma coisa. É um pretexto. Se é um pretexto, não é causa principal. Não é causa principal. E não só. O que é que estes terroristas já construíram desde que começaram a atacar Cabo Delgado? Só deslocaram populações. Populações que estavam ali tranquilas, a desenvolverem a sua vida. Eles mataram uns e deslocaram centenas e centenas de concidadãos moçambicanos. A pergunta que eu me faço, em que parte do Alcorão está estabelecido isto? É que eles apresentam-se lá, dizem que está lá na... Implementam, por exemplo, a questão de querem implementar o califado, querem implementar a Sharia. Sim, mas você já matou toda a gente. Vai implementar califado de onde? Não é? Porque o próprio Alcorão é bastante claro. No 4º capítulo, fala de forma categórica mesmo que eliminar uma vida só equivale a eliminar toda a humanidade. Assim como salvar uma vida equivale a salvar toda a humanidade. Portanto, degolar pessoas, aquilo que eles fazem não faz parte do Islão. É completamente condenável do ponto de vista religioso. Não existe guerra santa. Guerra... Jihad. Não. Jihad é outra coisa completamente diferente, porque o próprio termo jihad, que é um termo árabe, significa empreender esforço. Quer dizer, se eu me esforçar em desenvolver o meu país, eu estou a fazer jihad. Se eu me esforço em criar condições para uma vida condigna para a minha família, estou a fazer jihad. Agora, jihad, matar pessoas inocentes e chamar isso de jihad, eu penso que quer dizer, é uma afronta à própria religião. Estas narrativas devem ser bem analisadas à luz da própria escritura. Porque o terrorista também é seletivo. Ele vai selecionar versículos, não é? E que depois dá uma interpretação fora do seu contexto. O problema ali não é a questão do texto religioso. O problema está na interpretação desse texto religioso. Mas acha que a comunidade islâmica em Moçambique, os líderes religiosos mais notáveis, acha que têm estado a se empenhar para separar claramente o trigo do joio? Porque esses também se apresentam, esse outro que foi morto ano passado, dizia que é um sheik também, sheik Chacal, uma coisa assim. No vosso grupo estava registrado esse senhor como um sheik? Não é por isso. O termo sheik tem dois sentidos. Sim. Sheik, literalmente, significa ancião, velho. Mas na terminologia, significa alguém que atingiu um nível de, digamos, instrução religiosa. Ele tem um conhecimento religioso que lhe dá a capacidade de poder explicar aos outros sobre matéria religiosa. Este sheik que foi morto, não sei era de que lado. Se era sheik pela idade ou sheik através do conhecimento, não sei. Mas se for por conhecimento, então tinha que ter o conhecimento completo do próprio Alcorão. Então ele não pode pegar partes do Alcorão e interpretar quando ao mesmo tempo viola outra parte. Então, quer dizer, esta forma de lidar com as escrituras é uma forma completamente errada. Mas a questão do terrorismo em Moçambique, eu já ouvi algumas questões, as pessoas até dizem, olha, por que os próprios muçulmanos não aparecem para se distanciar disto? Eu digo, olha, isso seria uma forma também de assumir. Por que o muçulmano tem que vir se distanciar? O terrorismo é um mal que veio para o nosso país. Todos nós somos vítimas desse mal. Então, quando você me diz, olha, vem cá te justificar, ou diz lá que você não faz parte disto, estou a assumir que eu então faço parte disso, que a causa disso é a minha religião. Não.
Se a causa do terrorismo fosse o Islã, então teríamos uma forma mais simples de eliminar. Era só eliminar todos os muçulmanos. Teríamos resolvido o problema do terrorismo, mas é isso? Naturalmente que não é. Então, eu penso que o terrorismo em Cabo Delgado deve ter outras causas, menos a religião islâmica. Sim, porque depois dizem que aquilo acontece numa área de forte influência islâmica, quer dizer, aquela zona dos Quimanes, Macomia e companhia. Se calhar por causa dessa ideia que dizem que todos... e aquelas pessoas que voltam, parece que estão... fogem, digamos, dessa guerra dos terroristas, dizem que são obrigadas lá a fazer esses juramentos islãmicos, conversão islâmica. Se acontece numa área fortemente muçulmana, não devemos esquecer que acontece também em áreas fortemente ricas em recursos. Então, por que os recursos não podem ser causa? 2. Essas áreas fortemente muçulmanas, o Islã já existe aí há bastante tempo. E nunca houve esse problema. Por que nunca houve esse problema? Nunca houve, quer dizer, nunca houve nenhum, só agora. São zonas já com centenas de anos de presença islâmica. Exatamente. Sim, aquelas ilhas de Matemos e companhia. Então, hoje falar de clivagens étnicas aí na zona entre Manis, Macondes, não faz sentido. Não faz sentido. Muito menos faz sentido falar da pobreza. Porque tu tens em Cabo Delgado também jovens que também são pobres, mas que não estão lá. Sim. Por que eles não entram? Se a causa principal é a pobreza. Então, eu acho que tentar perceber o fenômeno do terrorismo em Cabo Delgado não se pode perceber com esta superficialidade. É preciso aprofundar mesmo a questão do terrorismo em Cabo Delgado. Temos que descartar completamente a questão do Islã, misturar essa situação. É assim, ali em Cabo Delgado o que é que acontece? É assim, eu penso que hoje falar da religião, falar da marginalização, falar da pobreza, falta de emprego, estes são apenas temperos que podem ser usados, mas não é o prato principal. Naturalmente, o terrorista não há de vir ali e dizer abertamente qual é a sua motivação. Ele naturalmente vai se esconder atrás destas causas, pobreza. Se você ataca ou promove o terrorismo porque estás a combater a pobreza, por que é que andas a matar os próprios pobres? A solução da pobreza passa necessariamente por matar pobres. Estás a falar de exclusão, explica isso como é que é feito. Essa questão da exclusão, estamos a falar exatamente de quê? Então, eu penso que há um discurso que às vezes, se calhar vem de fora e que nós somos obrigados a assumir. Mas na realidade é isso que acontece. Quando conversas com as pessoas lá, eles assumem esse discurso? Naturalmente que não. Então eu penso que as causas do terrorismo em Cabo Delgado são muito mais profundas e complexas. E o fenômeno do terrorismo em Cabo Delgado não pode ser percebido apenas através de uma única razão. Eu penso que ali é um conjunto de fatores que devem ser estudados e aprofundados para perceber o fenômeno. Mas há uma ideia que o presidente Chapo lançou recentemente, que já tinha sido ventilada no passado, a ideia de dialogar com os tais insurgentes. Qual é a sua opinião com relação a isso? É possível, isso não acontece só aqui, até em outros quadrantes acontece, quando há essa possibilidade. Nós sabemos que os terroristas em Cabo Delgado, pelo menos, não sei agora, mas pelo menos no início não falavam, não dialogavam. Com ninguém. Sim, com ninguém. Então era preciso mapear, tentar identificar as lideranças, quais são as motivações. Se isso for possível, é possível então dialogar com eles. Países como Egito, por exemplo, tiveram esse problema, né, e conseguiram dialogar com os que foram detidos e até alguns deles até recuaram, né. Então, se houver essa possibilidade de identificar as caras e depois conversar-se com eles, é possível. O que acha de uma criação, digamos, de uma comissão de sábios islâmicos, muçulmanos, para liderar, digamos, esforços
nesse sentido? Ou acha que seria uma forma de legitimar a ligação religiosa com esses senhores? Seria uma forma de legitimar, porque informações recentes que eu acabei de acompanhar, os terroristas agora estão já a mudar de tática, estão a atacar cristãos, estão a destruir igrejas. Quer dizer, isso é exatamente para criar uma nova opinião pública de que realmente este é um terrorismo islâmico. Mas isso começou recentemente, né? Então, eu acho que, havendo essa possibilidade de criar essa comissão, não podia ser apenas integrada por muçulmanos. É um problema nacional, quer dizer, é um problema de todos nós. O país é que sai a perder com isso. Então, todos nós precisamos... Tinha que ser muito mais plurireligiosa, digamos assim. Primeiro, pela particularidade que o nosso país tem. Repare que, quando falamos, por exemplo, de diversidade ou pluralismo religioso em Moçambique nós não temos histórico de conflitos interreligiosos. Não temos. O que podemos encontrar aqui são conflitos intrarreligiosos. Agora, não vamos abrir espaço para trazer esse fenômeno já para Moçambique, se noutros quadrantes do mundo há problemas de conflitos interreligiosos, pelo menos em Moçambique não temos, e rogamos a Deus que não venhamos a ter. Razão pela qual hoje a atividade quase de todas as confissões religiosas aponta para este lado do diálogo interreligioso. Há países em que não é possível encontrar aquilo que nós assistimos aqui à reunião das confissões religiosas com o chefe do Estado. Como foi possível aquilo? E de forma tão simples. É porque há esta interação. Então, o fenômeno do terrorismo é um problema nosso e todos nós somos chamados para cada um dar a sua contribuição para resolver o problema. Sheikh, há uma questão que eu quero colocar, surgiu, mas eu acho que é importante, entendendo e considerando a sua qualidade de Sheikh. É Moçambique, essencialmente, se formos a ver para o direito positivo, a Constituição, a lei, reconhece, por exemplo, a questão dos casamentos monogâmicos. Mas, por exemplo, para nós que vivemos do campo, por exemplo, nós nascemos no campo, nós emergimos, muitos de nós, em famílias onde há relações poligâmicas. Os nossos avós tinham 2 esposas, 3 esposas, por aí adiante. E fomos vivendo com aquela normalidade, sem problemas nenhuns. E nas grandes cidades hoje em dia é como ver no mundo muçulmano, nos nicais, o que acontece. Entretanto, a lei positiva, digamos assim, finge não ver essa situação. Qual é a vossa reflexão como líder das igrejas, como o Islão, que permite essa situação, sendo parte do mesmo Estado? Acha que, de um lado, a lei discrimina os muçulmanos por isso? Em Moçambique, graças a Deus, não podemos falar de discriminação. Pelo menos as leis. Agora, o problema, e eu falo como muçulmano, sim, esta questão estamos a falar da poligamia. Sim. A minha preocupação é que muitas das ideias que nós temos sobre, por exemplo, esta matéria, vêm de fora. Porque nós somos consumidores por excelência e incubadores de ideias dos outros. Eu até hoje não entendo porque é que isto pode ser visto como um crime, numa altura em que nós estamos a fazer de tudo para reconhecer, à luz dos direitos humanos, relações que, do ponto de vista religioso, são pecaminosas. São aberrações completas. Sim. Sim. Mas temos que aceitar isso. Direitos humanos. E qual é o problema Aliás, até porque a questão da poligamia em Moçambique não é só uma questão religiosa, é uma questão cultural. Quer dizer, fechar os olhos, fingir que isto não acontece, não faz sentido. Agora, como religioso, por exemplo, eu falo mais da minha própria comunidade, esta prática da poligamia não é um imperativo religioso, é uma permissão religiosa. E a poligamia na religião islâmica
não é para um homem ter muitas mulheres, é para cada mulher ter um marido. Eu não percebi bem qual é a ideia. Poligamia na religião islâmica não é para um homem ter muitas mulheres, é para cada mulher ter um marido. Filhos que conhecem o pai, tudo mais. São famílias. E esta é uma realidade no nosso país em que tu hoje podes encontrar 2, 3 famílias com um único provedor. É uma realidade. Então, voltamos para a questão de que nós temos que olhar para a nossa própria realidade. Eu acho que a lei ela é concebida exatamente para atender... Para resolver problemas sociais. Para resolver problemas sociais. Temos esta questão, como é que vamos fazer isto? Então, aí temos já que trazer todo o nosso saber, né? O que é que nós queremos com isto? O que é que é mais adequado para nós como nação? Vamos fugir das nossas raízes culturais? Portanto, por isso eu dizia que a questão da poligamia em Moçambique não é apenas uma questão religiosa, é uma questão cultural. E como que há algum exercício que tem sido feito pelas comunidades no sentido de ver esses direitos reconhecidos? De fato, é o direito das pessoas que a falar de famílias, de filhos. Sim. Quero ver as suas situações normalizadas, digamos assim, à luz da lei. Exato. Do ponto de eu falo mais da comunidade muçulmana. Eu falo mais da comunidade muçulmana. Exatamente. Que é aquela que eu vejo mais, porque nas outras comunidades finge-se que não existe o fenômeno. Na verdade, há um esforço, sim, no sentido de explicar, porque se calhar até o próprio conceito de poligamia está diluído. Então, é importante primeiro percebermos o que é que realmente a religião islâmica permitiu. Porque há regras, não é de qualquer maneira que a pessoa vai praticar a poligamia. Há regras. Tanto que até o Alcorão, já para, se calhar para partilhar isso com os telespectadores, o Alcorão deve ser o único livro sagrado que traz de forma taxativa, de forma clara, que se não conseguires observar a equidade, então case apenas com uma. Isso está escrito de forma clara, não é interpretação, é um texto. Se tu vais casar uma segunda esposa ou terceira, e na religião islâmica só são permitidas 4. Eu, às vezes ouço algumas ideias que dizem que não, vocês muçulmanos podem casar até 9. 9 eu não sei, só sei até 4. Então, se não conseguires manter a equidade e a justiça entre elas, casa apenas com uma. Então, depende, tu é que podes olhar para si mesmo. Tenho condições ou não, então, para poder avançar. E depois, a religião islâmica não instituiu a poligamia. A religião islâmica encontrou as pessoas a praticarem a poligamia de forma descontrolada. A única coisa que a religião islâmica fez são 2 coisas. Reduziu o número de tantas mulheres para apenas 4 e formalizou. Quer dizer, na religião islâmica não há esta escada. Primeira esposa, segunda esposa, terceira esposa. São todas primeiras. Não há comparação. Esta aqui é a primeira, aquela é a segunda, não. Estão todas em pé de igualdade em termos de direitos. Não há uma mamãe grande, uma coisa assim, como não há. Exato. Eu acho que essa questão é muito importante. Estamos mesmo a caminho do fim do nosso programa. Outra questão que eu queria colocar é, olhando para a história do nosso país, foi fruto da independência, para além da luta, houve muita solidariedade internacional. Muitos países, muitas nações, muitos povos. E hoje em dia o mundo debate-se com um assunto que estamos a ver a barbárie a entrar nas nossas casas através da televisão, das redes sociais, que é o conflito, chamado conflito israelo-palestino. Estamos a ver aí, são milhares de crianças, mulheres, estão a ser bombardeadas a vermos. E como é que olha para o silêncio dos moçambicanos perante esse drama humanitário da Palestina? Mesmo a nível da comunidade islâmica, nós temos visto de uma forma muito enfática, digamos assim, esta condenação. Até impressiona ver alguns países europeus onde há marchas todos os dias, na Inglaterra, recentemente Portugal, mas aqui em Moçambique estamos calados. Qual é o seu comentário com relação a isto?
não é que não há iniciativas. Há iniciativas. Tanto houve aqui marchas também. É verdade que não é na mesma intensidade que acontece, por exemplo, noutros quadrantes. Não é? Se calhar, porque para nós cá em Moçambique, só é notícia aquilo que aparece na televisão. Naquele momento, depois de um tempo, a coisa morre. Mas a verdade é que há iniciativas por aí, iniciativas esporádicas, podem não ter essa mesma intensidade e a mesma visibilidade também, mas existe, pelo menos ao nível das nossas mesquitas, por exemplo, as palestras, os sermões de sextas-feiras, até há palestras sobre a Palestina. Há movimentos. Agora, o que está a acontecer, na verdade, no Médio Oriente, para mim, o conflito árabe-Israel é a maior vergonha do século XXI. Em que tu vês potências que, por um lado, são defensoras de direitos humanos, solidariedade e tudo mais, mas continuam a fornecer armamento a Israel para dizimar uma minoria na faixa de Gaza. Qual é o problema daquele povo? E era importante que nós conhecêssemos a história. Como é que eles apareceram ali também, na Palestina? Porque, é verdade, alguns dizem que são originários, mas a história diz exatamente o contrário. Não são. Se são originários, os filisteus também são originários. Então, era importante encontrar-se aqui uma forma pacífica, de convivência pacífica. Por que Israel viola sistematicamente os acordos? Isso não é coisa de hoje. Não faz sentido. Aquelas crianças ali todas que morrem todos os dias. Agora, recentemente acompanhamos uma triste notícia em que parece que haviam embarcações que levavam ajuda. Foram interrompidas. Foram recolhidos todos. Foram recolhidos todos. E o mundo todo está a ver isto. Não é? Então, eu acho que alguma coisa não está a correr bem. Mas há muito tempo víamos a OUA a funcionar, a se indignarem, as nações árabes a se indignarem. Agora está tudo silêncio, tirando a África do Sul aqui, o resto está tudo silêncio. É medo de Israel, tem medo, porque Israel é famoso por ter a Mossad, né? Acho que as pessoas têm medo da Mossad. Eu não sei se o problema é mesmo a Mossad, porque o próprio Hamas também conseguiu mostrar que Israel, afinal, é tão normal quanto os outros. Normalizou o exército. Normalizou o exército. Aquilo que se pensava de Israel, o exército invencível. Mas eu acho que é possível, porque o que é que pode adiantar os povos aqui fazer marchas todos os dias? Se os grandes decisores ao nível internacional compactuam com esta coisa digamos, não sei como é que chamaria, mas é um genocídio mesmo. É um genocídio. Não podemos ser... Isto é uma coisa que, à luz das escrituras sagradas, à luz dos direitos humanos, não é? À luz de qualquer consciência humana sã, é condenável. Não é? É condenável. Só para fechar, Sheikh, se calhar últimas palavras. Se queria deixar só... Como últimas palavras, só tenho mesmo a agradecer por esta oportunidade e também agradecer e saudar as questões que foram aqui levantadas, mas uma última palavra que eu gostaria mesmo de deixar é esta. Nós precisamos resgatar o espírito de patriotismo em relação ao nosso país. Eu, quando digo nosso país, não olho apenas para a terra que me viu nascer, Ilha de Moçambique, olho para Moçambique todo. Não olho para partidos políticos, não olho para governos passam, partidos passam, vêm uns, outros desaparecem, mas a nação está ali, o povo está ali, o Estado está ali. Então temos que olhar isso como uma pertença nossa, que cada um de nós é responsável para o bem deste país ou o mal deste país. Então não é possível, não se constrói um país destruindo aquilo que nós conquistamos. Exato. Sheikh, muito obrigado por este momento de conversa descontraída. Acho que foi muito importante. Algumas questões, obviamente, depois vão ter o seu desdobramento, mas foi importante trazer algumas luzes, a forma como muita gente olha para os muçulmanos, de uma forma desconfiada. Por aí. Eu acho que esclareceu muito bem, pelo menos do ponto de vista religioso, ficamos claros de que nós estamos diante
de um mandamento religioso. Então eu queria mais uma vez agradecer ter acedido ao nosso convite, mas também agradecer aos nossos telespectadores, nossos internautas, que têm acompanhado com muito interesse este programa de conversa sobre a nossa história, sobre o nosso percurso coletivo, sendo certo que os desafios continuam enormes, mas como diz o Sheikh, continuamos todos unidos e concentrados naquilo que é o essencial, que é levar Moçambique para frente. Boa noite, até a próxima.